Eu estou recebendo a neurologista infantil Karina Weiman. Prazer recebê-la, doutora. Prazer é meu, Claudete. O autismo, ele não tem cara, não é assim? É difícil para a mãe perceber que o seu filho é autista? Quanto tempo demora isso? Porque eu fiquei impressionada, a mãe só percebeu aos 30 anos. É possível isso? Demorar tanto tempo assim para ser diagnosticado como autista? Então, hoje em dia, menos, né? Isso é uma condição mais antiga porque não se conhecia tanto e a variabilidade clínica era menor. Tanto que as condições eram bem marcadas, inabilidade social e interesse restrito. Que é o que hoje constitui, mas assim, hoje tem uma variabilidade clínica, que é o que as pessoas falam que é leve, que é mais complexo. Isso, na verdade, mudou um pouquinho com o DSM-5, que é um manual diagnóstico e estatístico de deficiências, de doenças psiquiátricas americano. Então, hoje é preconizado que o diagnóstico tenha 2 critérios. Então, assim, hoje para se fazer um diagnóstico tem que ter esses 2 critérios, que é a dificuldade de comunicação e interação social, é um critério associado a interesses e comportamentos restritos. Então, tem que haver essas 2 condições por mais de 6 meses, iniciados precocemente, antes dos 3, e tem que trazer prejuízos sociais, obviamente. E o que é esse interesse restrito? Dá para você explicar para as mães o que significa isso? Como perceber alguma diferença no filho pequeno? Isso, o principal... Ele se apresenta logo na primeira infância? Então, antigamente pensava-se que não, tanto que o diagnóstico era mais tardio. Hoje é preconizado, assim, o diagnóstico é depois dos 3 anos, por conta da janela de desenvolvimento, mas podem apresentar sinais de alerta desde pequeno. Com 6 meses ou até antes, a gente percebe alguns sinais de alerta. Como, por exemplo, a criança está mamando, um bebezinho, e ele não fica olhando fixamente para a mãe enquanto mama. A mãe sorri, ele pode esboçar um sorrisinho social, isso é o normal. Mas quando ele fica com o olhar perdido, ele não olha diretamente para o olho da mãe, isso quando está mamando, pequenininho, ou depois ele não acompanha com o olhar as pessoas andando, ele fica assim, não demonstra... No mundinho dele. No mundinho dele. Ele não demonstra nenhuma empatia, nenhuma perspectiva de que está interagindo através de emoções com o mundo. E isso é notado já desde pequenininho. E esses sinais, entre outros, né, o atraso de fala, querer só ficar numa atividade o dia inteiro e de uma atividade disfuncional, que a gente chama. O importante é a questão da funcionalidade. Porque, por exemplo, fazer movimentos repetitivos, isso uma criança em desenvolvimento faz. Mas a questão é ela manter nessa repetição por muito tempo e sem nenhum sentido, uma coisa disfuncional que a gente chama, né? Porque criança pequena, ela está descobrindo o mundo, ela é sensorial, do 0 aos 2 anos. Então, os sentidos são mais atraentes, visão, audição, tato, paladar, olfato, tudo que é estímulo sensorial vai motivá-la a prestar atenção. Mas se esse estímulo ficar só em determinado sensório... E eles ficam muito tempo? Fica muito tempo. Por exemplo, pega esse copo, coloca ali, pega esse copo, coloca ali, pega esse copo, coloca repetidas ali. vezes. Quer dizer, não se sabe nem por que nem tá fazendo por isso. que faz. Agora, ele mexer a rodinha do carrinho para ver que se roda e depois fazer vrum, ok. Agora, se ele ficar o dia inteiro ali, balançando o tronco, girando a rodinha e não fazer mais nada, não atender ao chamado quando a mãe, né, chama pelo nome, qualquer barulho que tem em volta não chamar a atenção. Essas questões são sinais de alerta, mas tem que ser perseverativo, né? Esse movimento repetitivo pode ser uma vocalização repetitiva, não necessariamente um movimento, mas isso tem que ser perseverativo e disfuncional. Por isso que o diagnóstico para bater o martelo, o ideal que seja depois dos 3 anos. Certo. Porque antes disso tem umas janelas do desenvolvimento, que o movimento... Que pode confundir. Que pode confundir, porque o movimento repetitivo em crianças pequenas é normal. É normal. É esperado. Até eu contar a história, né? Você acaba de contar, ela vai de novo. Isso. Você acaba de contar de novo. Isso. Porque, conta de novo. Exatamente. Criança aprende com repetição
e correlação. Você associar o bicho do pescoço comprido é a girafa, o bicho do pescoço comprido... Então, de tanto ela ouvir que o bicho do pescoço comprido é a girafa, ela vai aprender que o bicho do pescoço comprido é a girafa. Então, é repetição e associação. Muitas vezes ela tem uma necessidade de repetir para aprender. Agora, ficar naquilo para sempre é que não é o normal. O que acontece com o cérebro do autista? Primeiro, o que é, na verdade, o autismo? O que se descobriu já até hoje, né? E é hereditário? Pode ser? Não tem ali o fator genético? Então, o autismo o nome auto é de si mesmo, né? É ele no mundo próprio. E os critérios que são esses, a repetição, a disfunção, essa dificuldade de interação e de troca social. Sim, mas o que é na cabeça, assim, no cérebro dele? Lá o que dentro, se sabe hoje é que há falta de conexões, principalmente do sensório, tudo que é sensorial, com o lobo social, que é o lobo pré-frontal. O lobo social tem alguma desconexão. Tá. Aí o que hoje se preconiza? Fazer intervenção precoce justamente para conectar neurônio. Porque hoje a gente conhece a neuroplasticidade e a gente sabe que a gente pode mudar a realidade da criança que nasce autista e vai morrer autista, porque isso é uma condição inata dela, que pode ser de fundo genético ou não. Dentro dos genéticos pode ser herdado ou não, mas assim, a gente chama de transtorno e não doença, porque não tem cura. Não, mas tem tratamento. A gente melhora crianças, elas são neurotípicas. Existem vários graus, então? Vários graus. E isso pode ser alterado com o dia a dia, com o ambiente onde essa criança vai ser criada e com a participação, na verdade, da sociedade. Completamente, completamente. Então, assim, quanto mais precoce a intervenção, melhor o prognóstico que a gente fala e a intervenção adequada. Porque hoje em dia a gente tem várias intervenções e não adianta simplesmente botar na terapia. Tem que ter uma conversa entre os pais, entre os terapeutas, o médico e a escola. A conexão, o alinhamento dessa equipe multidisciplinar é que vai fazer evoluir. Doutora, e as escolas públicas brasileiras estão preparadas para receber alunos autistas? O número de autistas é muito grande no país? É muito grande. Assim, hoje é que no Brasil não tem estudos numéricos que conseguem quantificar, mas saiu recentemente, em abril do ano passado, saiu pelo governo americano, que no CDC eles estimaram de 1 a 59 de 59 crianças, uma é autista e foi feito o diagnóstico depois dos 8 anos. Então, assim, não são aquelas que estão ali no meio do caminho, que deixa dúvidas. São crianças depois dos 8 anos diagnosticadas com autismo, então uma de 59 crianças. Antes, esse número é 68, 2 anos antes. Então, assim, houve um crescimento de 15%. E aí se pergunta, por quê? Na verdade, assim, o que mudou com o DSM-5 eu falo que abriu o buraco da peneira. Então, assim, a peneira ficou um pouco mais, está passando mais por ali. Porque antigamente, autismo era um diagnóstico, Asperger era outro, o transtorno invasivo do desenvolvimento era um outro. Hoje, o diagnóstico é único, que eles chamam da guarda-chuva. E o subdiagnóstico, vamos dizer, o autismo é um deles, o Asperger é outro, né, o transtorno invasivo do desenvolvimento. Porque são todos muito parecidos. Porque são muito parecidos. Mas o que diferencia? A intensidade, a complexidade do quadro. Então, assim, por exemplo, o Asperger, ele não tem atraso de fala. Uma condição de diagnóstica para ele fechar como síndrome de Asperger é não ter atraso de fala e ter altas habilidades. Então, é um autismo de alto funcionamento, mas sem atraso de fala. Agora, tem os autistas de alto funcionamento com atraso de fala. Então, a criança, a pessoa, pode juntar mais de um desses transtornos, por exemplo? Sobreposição. Esse guarda-chuva, Pode. Ou pode um virar outro. Pode também? Pode, porque a criança é um crescente, é um desenvolvimento. A criança não está feita, ela está em construção. Vai se desenvolver, pode aparecer outras coisas. Pode aparecer outras coisas. Que inclusive, difícil, né? 95% estão associadas a comorbidades. O que é isso? Transtorno de déficit de atenção, distúrbio do sono, transtorno opositor desafiador. Eles podem coexistir. Então, existem muitos outros sintomas que fecham critérios diagnósticos para outro transtorno. O que mais incomoda uma criança autista?
para a criança ou para o pai? Não, para a criança, por exemplo, né? A criança é autista. O que vai incomodar mais essa criança? É a movimentação das pessoas, é o barulho, é uma gritaria, uma briga em casa? O que mais incomoda? Se fosse pra... Que vai tirar essa criança do sério? Eu diria mudança de rotina para qualquer classificação de intensidade. A mudança de rotina. Ele gosta e precisa de uma rotina para o seu dia a dia. Precisa, é o que dá segurança. Mas entende isso? Não entende. Não entende. A maioria não entende. Depende. Então, como é que os pais devem fazer? Explica, conversa antes. Por exemplo, quando for para a escola, conversa antes o que vai acontecer, explica antes. Isso. O que eu oriento todos os pais, sempre antecipar e explicar tudo. Isso independente de ter ou não autismo. Tá. A criança, hoje em dia, precisa, muitas vêm inteligentíssimas, de altas habilidades, com hiperlexia, que a gente fala, que é saber letras, números, e até alfabetizar antes dos 4, 5 anos, sem nenhum estímulo. E elas já vêm já prontas, sabendo o alfabeto inteiro. Então, essas são crianças que são indícios, junto com outras coisas, de altas habilidades. São crianças que não aceitam simplesmente o não. Ela precisa saber o porquê. Então, sempre que a gente brinca que é a profilaxia da porrinhação, sempre antecipar e explicar. Sempre. Isso para qualquer criança. E torna-se um hábito. Isso você diminui muitos danos. Porque o inesperado tira o autista do eixo. Então, é conversar, explicar, óbvio, com bom senso, boa vontade. Tem que ser dentro do universo que você conhece seu filho melhor que ninguém. E isso varia de graus e de criança para criança. Então, dentro daquilo, é importante conversar, explicar e antecipar, principalmente tudo. E hoje em dia a gente usa até alguns reforçadores, né? Tem pacientes meus que tem a foto da doutora Karina lá e fala, nós vamos para a doutora Karina, mostra que é o PEX, a gente mostra figuras e fala onde vai. Isso tranquiliza. Saiu da rotina. Descompensa, desorganiza. Tudo. Eu vou dar uma saidinha. Não vou sair da rotina, porque essa é minha rotina, doutora. Mas você de casa tem esse tempinho para mandar a sua pergunta, que eu volto para a gente continuar conversando aqui com a doutora Karina sobre autismo. Bom, vamos ver se tem perguntas então, doutora Karina. Coloca aí no vídeo para mim, vamos ver as perguntas aí do nosso público. Estela, oi Estela, olha que família bonita ali a Estela, né? Uma foto bacana, deve ser da família. Boa tarde, minha filhinha balança bastante as mãozinhas quando não quer comer ou quando quer outra coisa. Esse costume pode ser entendido como uma criança autista? O estereótipo, né, do autista? Isso. Deixa eu falar de onde ela é, que é um lugar lindo lá no Paraná, Paranaguá. Então, Estela, na verdade, assim, depende da faixa etária. Pela foto, é uma pequenininha, parece ter o quê? Uns 6 meses, entre 6 meses e 1 ano. Nesse caso, como tem uma intenção comunicativa, que você falou, que quando não quer comer ou quer outra coisa, é uma forma dela comunicar através de gesto. É muito comum, por volta dos 6 meses a 1 ano, a criança usar movimentos repetitivos para se sentir segura. A gente chama de objeto transicional, que é o que substitui a mãe, que traz uma segurança. Então, em vez de se apegar à mãe que traz segurança, ele se apega a objetos concretos, ou uma vocalização, ou movimentos repetitivos. Isso chama-se objeto transicional. Não necessariamente precisa ser um objeto concreto, que não é o caso. Aqui ela está usando, pelo que você diz, uma intenção comunicativa. Então, a criança pode fazer movimentos repetitivos, por exemplo, para quando está empolgada. Se ela faz só quando está empolgada, ou seja, tem uma função, não é uma estereotipia de autismo. Né? Então, o movimento estereotipado, aquele de autista que repete disfuncionalmente, é uma outra coisa. Nesse caso, tem uma função comunicativa. Tá certo. Vamos à próxima pergunta, então. É a Zeni. Boa tarde para você também, Zeni. É verdade que se tomar ácido fólico em excesso, o bebê pode ter autismo? Pois é. Veio aí uma questão do ácido fólico. Na verdade, não foi comprovado. Hoje em dia você pode usar, é preconizado. Ele é muito importante para a formação do sistema nervoso central. Então, assim, deve ser usado antes da 8ª semana de gestação para manter a formação do sistema nervoso central
íntegra. Então, eu até entrevistei ginecologistas que sugeriam o uso do ácido fólico para mulheres que estavam tentando engravidar. Justamente, isso continua, inclusive outras vitaminas estão sendo preconizadas que ajudam muito no desenvolvimento nervoso central, inclusive o ômega 3. É uma questão que melhora a conexão dos neurônios, deve ser usada. Mas com certeza... Mas não tem nada a ver com o autismo? Não tem nada. Está surgindo, mas não foi comprovado. Nada, não tem comprovação nenhuma. O benefício ainda é maior do que o malefício. Tá, apesar da dúvida... não tem que deixar de usar. Aline Souza, eu sou a Aline, meu filho tem 13 anos, carinha de menina ainda, Aline, já com filho de 13, e foi diagnosticado com autismo e dislexia. É possível que tenha os dois transtornos? Ele tem seletividade alimentar. Então, na verdade, assim, precisa saber caracterizar esse autismo. O que é a dislexia? Vamos explicar para o público. É uma dificuldade na codificação das letras na hora da escrita, grafemas. Então, tem umas alterações de trocas grafêmicas que a gente fala. Pode coexistir, mas não é comum, porque depende se ele tem um atraso de fala. Se ele já tem um atraso de fala, tem outras coisas que também podem confundir. É um diagnóstico complicado de se fechar, porque ele pode normalmente ter também uma alteração do processamento auditivo central por desatenção. Então, assim, precisa saber o que é o diagnóstico primário e o que é as comorbidades, que são os diagnósticos secundários. Não sei se eu respondi a pergunta. É possível, mas depende. 13 anos eu acho que é... E essa seletividade alimentar sugere alguma coisa? Então, sugere quando está junto com outros sintomas. Sozinho, não. Tem crianças que têm uma dificuldade para comer sólido. Geralmente são crianças que têm dificuldade para deglutir. Então, ele quer o caminho mais fácil, ele quer alimentos mais pastosos, mais molinhos. Eu falo que é a lei do menor esforço. Eles preferem, então ficam na mamadeira muito tempo, porque a mãe fica com medo do menino não comer e deixa na mamadeira. Antes mamadeira do que não comer, porque a pior coisa para uma mãe é o menino não comer. Nossa, nem me fale, a maior preocupação. Maior preocupação. Então, assim, tem que ver se isso é seletividade alimentar de fato, que são dificuldades de tolerar, ou de jeito nenhum não tolera, texturas, né? Tem uma dificuldade de aceitação de alimentos por texturas, por cor. Então, não aceito nada que é verde, não aceito nada que é laranja. Tem paciente que só gosta do crack, do crocante, mas come os outros. Então, assim, não necessariamente isso isolado é o autismo. Então, precisa saber os comemorativos. Nossa, mas olha... É amplo. Você é neurologista infantil. A cabeça da gente é uma coisa, não, doutor? É lindo. É lindo. E a criança... Eu acho tão bonito que elas são apaixonadas. É lindo, porque a criança... Eu lembro uma vez que eu fui na ginecologista, na Albertina Duarte, que é uma apaixonada pela profissão também. Aí ela me examinando. Ai, que colo de útero lindo. Eu falei, mas como pode achar bonito? Você lá... Ai, a cabeça, ai, é lindo. O cérebro, mas o cérebro é uma coisa, ele comanda tudo, né? Lindo, deve ser apaixonante mesmo. É apaixonante. E muitas descobertas, né? As pesquisas não param. Dentro da neuropsiquiatria, é o que mais tem. E autismo é uma delas, os temas que mais são pesquisados e descobertas novidades, né? Nossa, muito lindo. Interessante demais. Samara, boa tarde, sou a Samara de Ouro Fino. Olá, Samara, seja bem-vinda aqui. Meu filho tem 4 anos e ele anda na ponta dos pés e ainda fala muitas coisas enroladas. Levei o menino ao pediatra e ele disse que pode ser um grau de autismo. Ainda não consegui levá-lo ao neurologista. Isso pode ser realmente autismo? Pergunta a Samara. Então, Samara, você sabe que está havendo, Claudete, está havendo uma confusão. Veja bem, algumas coisas isoladas não necessariamente é autismo, né? Ou está dentro do espectro. Precisa ver os comparativos. Primeiro tem que ver se preenche os 2 critérios. Vamos repeti-los. Que é a dificuldade de interação e comunicação social associada a interesses ou comportamentos restritos. Se o menino faz isso, anda na ponta dos pés, tem outras dificuldades, ou a fala enrolada e não interage com as crianças, não tem um brincar funcional, não sabe trazer simbolismos para os brinquedos, a vocalização não virou uma melodia, os movimentos não tem não pega uma caneta e faz um avião, simula um avião. Isso é um simbolismo, isso é uma funcionalidade. Agora, fica com a caneta girando
girando e não é nada, isso preocupa, ainda mais com 4 anos. 4 anos eu falo que tá velho. Vem menino com 3 anos, eu falo, tá velho, vamos ter que correr atrás de prejuízo. E aí vê o que sobra. Então tem que levar rápido ao neurologista. Urgente neurologista. E assim, o que é importante nesse caso, ele está atrasado. Então a gente precisa correr atrás para ele atingir os marcos do desenvolvimento. Agora, saber se ele é neurotípico ou não, ou seja, se ele se comporta de forma adequada dentro da sua fase do desenvolvimento, socialmente falando, né, adaptativamente falando, porque muitas vezes a criança não consegue se adaptar, que é a questão da mudança de rotina. E aí é outra questão. Então, assim, eu sugiro que leve ao neuropediatra e ele não vai fechar um diagnóstico de primeira, obviamente, a não ser que tenha comemorativos fortes desses 2 critérios que a gente falou, porque a faixa etária já é propícia depois dos 3 anos, você consegue com mais certeza fechar o diagnóstico. E ajudar, né, se for, a que tenha uma vida o mais normal possível. Principalmente a intervenção precoce. Então, assim, o autista, ele consegue trabalhar, consegue se desenvolver na escola, sim. Ele pode ter altos graus, assim, de responsabilidade dentro de uma sociedade, ele consegue isso com o passar dos anos? Nós temos autistas que sim, trabalham, claro que eles são adaptados de acordo com o seu repertório, né? Eu tenho uma autista de 24 anos, que ela tem carteira assinada, que ela trabalha num centro que chama APOI e ela faz mais as questões de artesanato e tudo, mexe com a motricidade fina, recebe o saláriozinho dela e ela tem que cumprir horário bonitinho, sabe? E cumpre. E cumpre. Algumas vezes ela não quer ir e tal, mas ela faz direitinho a coisa. Tem pacientes que já foram, por exemplo, estoquista, né? Então você apoia no que ele tem de bom para arrumar o que tá ruim. Ele gosta do quê? De fazer estoque, botar tudo do mesmo jeito. Então ele vai, estoquista, vai lá arrumar tudo certinho. Então teve um dia que veio alguém pedir uma informação, cutucou nas costas dele e ele se virou e agrediu a pessoa, porque aquilo para ele era uma informação de que ele estava sendo agredido, aquele toque. Então, assim, ele foi afastado um tempo, aí a gente precisa explicar que, né... Não gosta de ser tocado? Não gosta de ser... não gosta de abraço? Não, eles são inafetivos, né? Isso é uma outra coisa muito importante, porque eu tenho crianças, por exemplo, que têm seletividade alimentar, mas são extremamente afetuosos. E às vezes pecam por excesso ou falta. Tem hora que ele não quer nem saber, mas tem hora que vai lá, aperta a mãe e tal. Então, assim, afetividade é difícil você ver no autismo, a não ser que você desenvolva isso nele e ele vai demonstrar do jeito dele, particular dele. Né? Gostar. Mas essas coisas de surpresa... Não, muito difícil. Você tem que... E esse já era moço? Esse já era moço, se assustou com o toque. Eles são muito sensoriais ainda. Rita de Cássia, boa tarde. O autismo em meninas se manifesta de forma mais grave do que nos meninos? Sim. Pode se manifestar? Na verdade, hoje o que se sabe é que é muito mais prevalente em homens, meninos, 4-1, então de 4 meninos e uma menina. Por isso a cor azul é a cor de referência do autismo. E está diminuindo essa distância, porque acredita-se que antes era subdiagnosticada. A criança, e já tem várias teorias que defendem por que a criança é subdiagnosticada de repente, porque de repente ela mascara os sintomas por ela ser mais social, né? Não se sabe. Ou tem a micróglia, que é a questão lá de processo inflamatório do cérebro. Então, tem várias teorias desenvolvendo. Mas, de fato, é mais prevalente menino. E quando tem menina, é mais importante, mais forte? Muito mais forte. A apresentação clínica é muito mais importante nas meninas. Qual o seu recado, doutora, para as mães de autistas que estão assistindo aí o nosso programa? Nesse dia, né, especial de conscientização. Primeiro, ficar atentas aos sinais de alerta, mas não estigmatizar a criança antes dos 3 anos. Então, assim, viu que tem alguma coisa diferente do esperado para o desenvolvimento da criança, procurar ajuda, orientação do neurologista e do próprio pediatra, intervir precocemente, na dúvida, põe na escola. A escola é o melhor momento de socialização da criança, de ter referência de normalidade. Então, ela copiar, imitar, né? Ela saber como faz para fazer xixi, para beber água, ver o menininho pedindo para a professora. Então, a imitação começa nessa fase, então, escola e uma fono. E aí, acompanhamento com o médico que ele vai direcionar. Muito obrigada por sua presença. Eu conversei aqui no programa com a doutora Karina Weimann, que é neurologista infantil. Ela veio de São Paulo. Você tem Instagram, doutora? Tenho. Doutora Karina Neuroped. DRA, então. DRA, Karina Neuroped, @
É @doutora Karina. Isso. É, e tem aí o da no vídeo. Clínica Neurokinder. E a gente abriu um ambulatório na USP, no Centro de Estudos Genoma Humano, que é o Progene, que a gente vai estar fazendo diagnóstico clínico e genético, que é o apreço popular. Está na USP, é só escrever Progene no Google que acha também. Progene vai achar esse trabalho da Universidade de São Paulo. Ela veio de São Paulo participar aqui do nosso programa. Fazia tempo que não vinha Aparecido? Já conhecia? Não conhecia. Primeira vez. É verdade. Nossa, precisa ir. Você já foi no santuário? Não. Peça pro motorista te levar. Quem que te trouxe? Tentar. Foi o Eduardo. Eduardo, a Claudete falou pra você me levar no santuário antes de me levar pra casa, porque vale a pena ser visto, é o segundo maior templo católico do mundo. Hoje em dia, fica atrás só do Vaticano. Esse santuário maravilhoso, você vai gostar também, doutora. Obrigada, Um beijo, muito obrigada por ter vindo. É por isso que a doutora veio de azul aí, a cor do autismo, né? Um beijo, obrigada, Obrigada doutora a você. Karina.